João capítulo 8, dos versículos 30 a 36. Se coloque em pé em reverência à palavra de Deus. Nós estamos caminhando por esse evangelho de João, né? Acredito que acho que a gente já passou por umas 12 semanas, eu não tenho certeza agora aqui, mas acredito que sim, né? Já mais do que 12 semanas no evangelho de João. Chegamos na metade dele, né? Não na metade do evangelho, mas na metade do que eu pretendo expor para vocês. Daqui em diante, nós vamos caminhar um pouquinho mais rapidamente por ele. João capítulo 8, versículos 30 a 36. Vamos falar a respeito de discipulado, de perseverança, e a respeito de liberdade. Diz assim, João 8:30, dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oremos, irmãos. Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz nesse instante. Nós te agradecemos, ó Pai, por podermos ouvir a tua santa palavra, por podermos falar da tua santa palavra com liberdade. Te pedimos que o teu Espírito Santo nos assista nesse momento, nos ajude, nos socorra, para que possamos compreender o significado da tua palavra. Senhor, que possamos nos empenhar em pô-la em prática em nossas vidas e possamos recolher todos os frutos que dela proceda. Haja assim conosco, Senhor. Somos dependentes de Ti, somos dependentes do Teu poder. Essa é a nossa oração, a súplica que fazemos a Ti. Rogamos a Ti no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém e amém. Podem se assentar, irmãos. Então, aqui nessa altura do campeonato, no ministério de Jesus, Jesus já estava bastante conhecido. Já era também público e notório que os judeus estavam incomodados com a popularidade de Jesus. Mas muitos dos judeus criam em Jesus. Também é informado para nós nos evangelhos que muitos criam, mas de maneira oculta, secreta. Por quê? Porque temiam ser expulsos das sinagogas, porque temiam sofrer retaliação por confessarem a fé em Jesus. Jesus prega para esses homens, eu sou a luz do mundo. Jesus diz a esses homens, eu sou maior do que Abraão. E diante desse ensino de Jesus e do seu discurso, muitos creem em Jesus, ou, pelo menos, dizem que creem em Jesus. E quando nós falamos de fé, nos dias atuais, nós enfrentamos uma séria resistência ao nosso testemunho. Talvez vocês tenham alguma dificuldade em testemunhar a fé de vocês em Jesus no meio da família de vocês. Talvez haja alguma dificuldade de testemunhar a fé que vocês têm em Jesus no trabalho de vocês, entre os seus amigos. Por quê? Porque quando você vai falar de Jesus para eles, eles dizem, eu também creio em Jesus, Jesus também me abençoa, eu também creio em Deus. Nós vivemos nos nossos dias uma doutrina conhecida como relativismo. E o que essa doutrina secular
mundana, ensina. Essa doutrina chamada relativismo afirma que não há verdade absoluta. Existe a sua verdade e existe a minha verdade. Assim, o que é verdade para um pode não ser verdade para o outro e vice-versa. E isso atinge diretamente, afeta profundamente o campo da fé. Pois ela ensina que, se não há verdade absoluta, existe, portanto, uma múltipla possibilidade de fés, de crenças. E isso não é verdade. A Bíblia é clara e enfática em dizer-nos que é fé aquela que vem pela palavra de Deus. Existe uma fé verdadeira e todas as demais são simples crenças. Nós precisamos compreender a diferença entre fé verdadeira e simples crença e precisamos verificar se a nossa fé é de fato verdadeira, segundo a Escritura, se é a fé conforme Deus, se é perseverarmos nela, mas se a nossa fé é simples crença, nós precisamos corrigi-la, conhecer verdadeiramente a fé em Jesus e perseverarmos nela. Que essa passagem, então, que acabamos de ler, o que essas afirmações que Jesus faz aos judeus a respeito de crerem nele, nos ensina sobre isso. Versículo 30 diz então que muitos creram em Jesus, e é justamente o que nós enfrentamos hoje. Muitos creem em Jesus, muitas pessoas, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas, dizem que creem em Jesus. Essas pessoas afirmam: eu acredito em Jesus. Mas essa crença é uma fé verdadeira? Tiago 2,19 diz assim: você acredita que existe um só Deus? Que bom! Os demônios também acreditam e tremem de medo. Então, dizer que acredita em Jesus apenas não é fé. Dizer que acredita em Jesus apenas não é suficiente. Os demônios também acreditam em Jesus. E como eles acreditam? Dizer que acredita em um só Deus, isso é muito comum quando nós vamos falar com alguma pessoa que é de outra fé, de outra religião. Elas geralmente nos respondem da seguinte maneira: Deus é um só, né? Lá na sua igreja, na minha igreja, porque Deus é um só. É justamente o que o Tiago está dizendo. Tá certo, Deus é um só, mas o que adianta reconhecê-lo que ele é um só? Os demônios também reconhecem isso e eles estão perdidos. Preciso mais do que dizer eu acredito em Jesus. É preciso mais do que dizer eu acredito que existe um só Deus. Não basta apenas uma simples crença. É preciso uma fé verdadeira, eficaz. E essa fé verdadeira, eficaz, possui distintivos, possui características, evidências, possui frutos. Possui frutos. Qual a diferença de uma palmeira para um coqueiro? O fruto. A palmeira parece coqueiro. Né? Eu mesmo que não sei, não entendo nada dessas coisas, posso ver uma palmeira e falar, isso é um coqueiro, né? Mas como é que eu sei que uma coisa e outra é outra coisa? Por causa do fruto. As evidências, as características da fé verdadeira são os frutos dessa fé verdadeira, que vão distingui-la de uma simples crença, de uma profissão da boca para fora. A primeira característica dessa fé verdadeira que é apresentada por Jesus, lá no versículo 31, é a perseverança. Persistência na fé. Perseverança na fé. Versículo 31, Jesus estava dizendo para aqueles que criam nele: se vocês permanecerem na minha palavra. É preciso permanecer. Se vocês permanecerem na minha palavra. Já viu aquela pessoa, irmão, quando você fala de Jesus para ela, ela não dá nem bola. Ela fala, putz, cara, esse papo de religião aí, essa conversa é chata. Você entendeu? Religião não se discute.
Religião, política e futebol não se discute. Né? Você já encontrou diversas pessoas que você foi tentar falar de fé para ela e ela fala, não, que legal, poxa vida, eu já vou na igreja, sabe, eu já tenho uma religião, sabe, eu faço orações na minha casa, viu? Eu não preciso ir na igreja não para falar com Deus, eu falo com Deus em casa. Pessoas que ignoram aquilo que você tem para falar para elas a respeito de fé. Outras que quando você vai falar de Jesus para elas, elas se animam. Nossa, elas vão na igreja, ela visita a igreja. Poxa vida, ela na hora ela tem aquele ânimo e ela vai, mas ela nunca afirma. Ela visita aqui, visita colar, mas ela desanima, ela não pega firme com a coisa. Tem aquele outro então que passa uma vida inteira na igreja. A pessoa todo domingo está na igreja, mas a vida dela não muda, não acontece nada. Sabe, o casamento dela não muda, não glorifica a Deus, ela não trabalha o seu trabalho secular ali, sua profissão não é para a glória de Deus, ela não cria os filhos dela para a glória de Deus, nada muda, ela está a vida inteira na igreja, é como se não estivesse. Essa vida inteira na igreja, quando ela fala com você, você percebe que o diálogo dela não comunica valores cristãos. Fala como fala qualquer mundano que não vem na igreja. Mas tudo isso Jesus nos ensinou quando ele contou a parábola do semeador. Jesus, ensinando a parábola do semeador, ele diz assim: eis que um semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte da semente caiu pelo caminho, e as aves comeram a semente. Outra parte caiu num terreno rochoso. Não tinha terra funda, logo cresceu. Mas porque faltava raízes, saiu o sol e secou-se. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram junto com ela, e a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra, porém, caiu em terra boa. Essa deu fruto, a 100 por 1. E os discípulos falaram: mestre, o que significa essa parábola? Explica ela para nós. E Jesus disse assim: quem semeia, semeia a palavra. Aquela semente que caiu pelo caminho são aqueles que ouvem a palavra e a ignoram. Vem Satanás e tira a mensagem dos seus corações. A semente que cai entre os pedregais são aquelas pessoas que quando ouvem a palavra, elas recebem de bom grado, recebem com ânimo pronto, mas elas não têm raiz em si mesmo. Elas não têm firmeza, não têm convicção. E quando vem a perseguição, a zombaria, quando vem a tribulação por causa do testemunho, elas vão embora. Aquela que caiu entre os espinhos são as pessoas que ouvem, veem, mas são materialistas. Os cuidados desse mundo, a preocupação com o trabalho, a preocupação com o dinheiro, a preocupação com a formação, não permite que elas dêem fruto. Aquela que caiu em terra boa são vocês. Vocês ouvem e a palavra produz fruto na vida suas. A 100 por 1. Fruto na sua vida, no seu trabalho, no seu casamento, nos seus relacionamentos pessoais. Fruto, a 100 por 1. É assim, irmãos. Uns ignoram, outros são superficiais, temporãos, outros são materialistas, estão pensando só nas coisas desse mundo, se ocupam das coisas desse mundo. Mas há aqueles que perseveram, há aqueles que são terra boa, e aqueles que perseveram produzem fruto. E os frutos são as evidências da fé verdadeira. Nós temos que perseverar na fé. Não podemos ignorar mais a palavra de Deus. Não podemos permitir que as aves continuem comendo a preciosa semente que nos é lançada. Não podemos mais permitir ser superficiais. A vivermos uma vida superficial, de vir aos cultos ao domingo, mas não ter uma vida firme e convicta de oração com Deus, de leitura bíblica na nossa casa. Não podemos ser crentes superficiais, que só oram de quarta-feira no culto da igreja, mas que nunca oram em casa, que só leem 4 ou 5 versículos que o pastor lê domingo à noite no culto, mas que nunca leram um livro sequer do Novo Testamento. Não podemos mais ser superficiais. Não podemos ser materialistas, imediatistas. A pessoa, ela se desdobra, ela vira luas e luas por causa de trabalho, por causa de estudos, por causa de compromissos deste mundo. Gastam a vida toda
por causa de coisas deste mundo, enquanto as coisas da vida eterna são ignoradas. Mas perseverança no quê? Jesus disse, se vocês permanecerem nas minhas palavras, nos meus ensinamentos. A principal diferença da simples crença para a fé verdadeira é a fonte de onde nós bebemos. Romanos 10:17 diz, a fé vem pelo ouvir a mensagem da palavra de Deus. Então a fé verdadeira é aquela que persevera na palavra. Irmãos, um tempo atrás, quando eu era mais novo, acho que até era criança, adolescente, os crentes lá onde eu morava, na cidade onde eu morava, eles eram conhecidos, porque naquela época as bíblias eram todas pretas, não tinha essas bíblias todas bonitinhas assim que nem nós temos. E eles iam andando, você vê se um camarada andando na rua, a gente falava com uma rapadura debaixo do braço, é que o cara era crente. Então, o crente, ele era conhecido nesse estereótipo aí, por causa do livro, da rapadura que ele carregava debaixo do braço. Irmãos, hoje nós temos uma facilidade tremenda de termos a palavra de Deus. Hoje você tem ela na palma da sua mão, no aplicativo de celular, o aplicativo lê ela para você. Mas eu tenho certeza absoluta, a Bíblia é, sem sombra de dúvidas, o livro que mais vende no mundo. É o livro que mais vende no mundo. Nenhum livro vende tanto quanto a Bíblia. Mas, ao mesmo tempo, é o livro que mais fica empoeirado nas estantes. Charles Spurgeon diz assim, existe tanto pó na Bíblia de vocês que dá para escrever nela com o dedo, condenação. Não nas nossas, que as nossas estão abertas. As páginas das nossas Bíblias estão amareladas, porque nós estamos lendo, perseverando na palavra, perseverando no ensino e na pregação, perseverando no estudo, no exame da Escritura. Vocês estão conferindo, vocês estão com a Bíblia aberta aí, conferindo se o que eu estou falando é de fato o que o texto está dizendo, porque vocês têm que agir assim. Vocês estão na casa de vocês, conferindo, verificando, buscando conselho na palavra, porque nós precisamos perseverar na palavra. Jesus disse, se vocês perseverarem na palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. Nós precisamos ser verdadeiros discípulos. E se Jesus disse que há verdadeiros discípulos, significa que há impostores. Não é mesmo? E o que é um verdadeiro discípulo? Para nós é muito complicado imaginarmos o conceito de discípulo, porque discípulo tem a ver com ensino. E para nós hoje, a escola é um direito de todos. E porque é um direito de todos, é ruim do jeito que é. Porque as pessoas estão lá por obrigação. Se só tivesse na escola quem quer estudar, seria o melhor lugar do mundo. Mas porque é um direito de todos, é o que é e nós sabemos como é. Mas nós precisamos pensar na mentalidade bíblica. Voltar 2000 anos ou mais no tempo. E entender que naquela época, o ensino, a alfabetização, não era para todos. E que um discípulo não escolhia o seu mestre. Olha que interessante. Um discípulo não escolhia o seu mestre. O mestre é que escolhia os seus discípulos. Então, se alguém desejava seguir um mestre, um professor, ele chegava até essa pessoa e dizia assim, mestre, você pode me ensinar as coisas da sua sabedoria? Mestre, posso te servir? Então, lembra, pensa naqueles filmes orientais, sabe aqueles filmes chineses, que o camarada sobe uma montanha enorme, ele chega num templo lá e tem um mestre barbudo, uma barba bem branca assim, pouco cabelo na cabeça, né? Sentado em cima de uma pedra, e o camarada chega lá e fala assim, mestre, posso ser o seu discípulo? Aí o mestre dá um jarro de pedra bem pesado para ele e fala assim, ó, desça até o vale, traga esse jarro cheio d'água. E o camarada vem com aquele jarro pesado de pedra, enche ele de água, ele fica mais pesado ainda, e ele sobe aquela montanha de novo. E quando ele chega lá, o mestre fala assim, pode me servir. E aí o camarada pega a xicrinha do mestre, ele vai meter dentro da jarro de pedra, o mestre fala,
Sirva com a jarra. Aí o camarada pega aquele jarro pesado e coloca dentro da canequinha do mestre. E o mestre bebe um golinho. É assim que começa o relacionamento do mestre, de um discípulo com seu mestre. Você já assistiu isso em algum filme desses filmes do Jet Li e coisa e tal aí? Essa é a mentalidade daquela época. Era difícil ser um discípulo. Exigia que o mestre lhe aceitasse. Então, quando nós falamos de discipulado hoje na igreja, não podemos ter a mentalidade que se tem de escola hoje, que é para qualquer um, que é para todos. E porque é para qualquer um e é para todos, não tem qualidade. Nós precisamos ter em mente que Jesus não está precisando de nós. Nós é que estamos precisando dele. Jesus disse, se vocês permanecerem, vocês serão verdadeiros discípulos. Um discípulo é isso, irmãos. O discípulo é aquele que quer servir ao seu mestre. Porque não é o mestre que está precisando de nós. Então eu tenho que servi-lo. Servir ao meu mestre. O Jesus das igrejas, aí afora, irmão, é um Jesus que é um coitadinho, ele está precisando de você. O pastor te oferece Jesus como se ele, coitado, precisasse de você. Dá uma chance para Jesus, para de rejeitar ele. Sabe, o Jesus das igrejas aí é um coitado. Você precisa de Jesus, eu preciso de Jesus. E quem está perdendo em não seguir a Jesus, somos nós mesmos. Jesus não vai nos servir, nós é que vamos servi-lo. O discípulo é o que serve ao mestre. O discípulo é o que aprende, então o discípulo é aluno. O mestre tem algo para nos ensinar. E se nós abrirmos as páginas do Novo Testamento, está repleto de ensino. Uns mais fáceis, outros mais difíceis. Ame o seu inimigo. Ore por quem te maltrata. Faça bem para quem lhe faz mal. O discípulo é o aluno. O discípulo, ele imita o seu mestre. Já percebeu que tem umas igrejas que tem aquele líder carismático? Aí todos os pastores que passam na televisão falam igualzinho o camarada. Fala igualzinho o líder, né? Já percebeu? A igreja que passa na televisão lá, todo mundo fala com aquela voz rouca igual o líder. Já percebeu? Por quê? Porque o discípulo imita o mestre dele. Paulo diz assim, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Discípulo imita Jesus. E conhecendo Jesus por meio dos evangelhos, nós precisamos agir igual a Ele. Nós precisamos caminhar igual a Ele. Existe uma frase que é muito utilizada para nós sabermos como imitar a Jesus, que é perguntar para nós mesmos, no meu lugar, o que Jesus faria? Estou para tomar uma decisão dificílima. No meu lugar, o que Jesus faria? Eu estou para reagir a uma situação duríssima. No meu lugar, o que Jesus faria? No meu lugar, o que Jesus faria? Porque o discípulo imita o seu mestre. E o discípulo é aquele que está preocupado em propagar o legado do mestre. Os mestres do mundo, né? Imaginando aquele mestre chinês lá da montanha que eu disse para vocês, um dia, de velhinho, ele morre. E os seus discípulos vão perpetrar aí, vão dar continuação ao legado do mestre. O nosso mestre morreu, ressuscitou e foi para o Pai. E ele deixou para nós, os seus discípulos, a missão de propagar o seu legado, de dar continuidade à obra que ele começou. É dever da igreja pregar o evangelho, fazer outros discípulos até que Jesus venha. Jesus está dizendo que é somente a perseverança é capaz de atestar que nós somos verdadeiros discípulos. E nós percebemos isso quando nós vemos a atitude dentro daquele grupo de 12 discípulos que Jesus tinha. Havia ali naquele grupo, tão pequeno, 12 pessoas, havia ali um impostor. O exemplo é Judas. Judas conheceu a Jesus, andou com Jesus, comeu com Jesus, pregou Jesus, curou enfermos, expulsou demônios, mas não perseverou. E eu não estou nem dizendo da traição, porque Pedro também negou a Jesus.
Mas Pedro arrependeu-se, chorou amargamente ter negado o seu mestre, enquanto Judas saiu para enforcar-se. Essa é a diferença do verdadeiro discípulo e do falso discípulo. O verdadeiro discípulo é perseverante. Se vocês perseverarem no meu ensino, na minha palavra, serão verdadeiros discípulos. Versículo 32, esse versículo é muito conhecido. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiramente, para nós entendermos esse versículo, nós temos que entender o que ele não está dizendo. Desconstruir um entendimento comum que se criou em torno desse versículo é o primeiro passo, né? Inclusive o presidente da República, ele usou esse versículo como slogan de campanha dele: conhecereis a verdade vos libertará. Esse versículo não tem esse objetivo, não pode ser usado como o presidente usou, tá? Porque o presidente quer dizer assim: vocês estão sendo enganados, vocês estão servindo de massa de manobra, e vocês vão ser elucidados, esclarecidos, então vocês vão se libertar dessas amarras opressoras que o governo que aí está tem posto em vocês. Esse discurso pode ser usado tanto por um grupo quanto por outro grupo, né? Dependendo do contexto. Mas não é isso que esse texto quer dizer. Absolutamente não é isso. Agora, falando do relativismo, que foi o que eu falei no comecinho aqui desse sermão, quando você vai falar de Jesus para alguém fala: ah, não, mas essa é a sua verdade, essa é a sua fé. Você tem a sua fé, eu tenho a minha. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha. O que é verdade para você não é para mim, o que é verdade para mim não é para você. Então, desmentindo, contrariando o relativismo, que afirma não existir uma verdade absoluta, mas muitas verdades, Jesus afirma que há sim uma verdade. E essa verdade deve ser conhecida. Outra coisa que nós temos que entender: a verdade a que Jesus se refere não é uma espécie de conhecimento oculto, de doutrina secreta, que somente alguns iniciados podem receber. Isso é muito comum em diversas religiões, diversas sociedades, grupos, seitas, que quando você está só participando ali, você não é informado a respeito de alguma doutrina, a respeito de algum conhecimento. Mas depois que você é iniciado naquele grupo, iniciado naquela sociedade, iniciado naquela seita, então você tem acesso a livros, a literaturas, a doutrinas, a conhecimentos, né, ocultos, conhecimentos secretos. Não é isso também. A verdade que Jesus está dizendo não é esse tipo de verdade esotérica, de conhecimento transcendental. Absolutamente não é. Conhecimento, irmãos, aqui não é mera informação. A palavra que aqui para nós é traduzida por conhecereis, não é apenas serão informados de. Não é mera cognição. Conhecimento é intimidade. Conhecer é ter intimidade. Mais tarde, em João 14, Jesus vai dizer assim aos discípulos: eu sou a verdade. Conhecer a verdade significa conhecer intimamente a Jesus. E aí eu vou perguntar para você, você responde para si mesmo no seu coração: você conhece a Jesus? Você conhece a Jesus? Sim, pastor, eu conheço a Jesus. É? Você conhece o presidente da República? Conheço. Quantas vezes ele já foi na sua casa? Ah, nenhuma. Quantas vezes você já foi na casa dele? Nenhuma. Então você não conhece o presidente. Você sabe quem ele é, mas você não conhece. Conhecimento é mais do que mera informação. Conhecimento é intimidade. Né? Quando nós lemos lá Gênesis, capítulo 4, diz assim: Adão conheceu a sua esposa e ela gerou um filho. Ah, quer dizer que então até aquele dia o Adão não sabia quem era Eva. Se trombasse com ela no jardim, ia falar: mas que essa mulher que fica andando aqui todo dia, ela está para lá e para cá? Claro que não é isso. Conheceu a sua esposa significa que eles tiveram intimidade, que eles tiveram relações íntimas. Tá? É lógico que quando Jesus está falando conhecereis a verdade, não é nesse sentido de conjunções carnais, de namoro, mas é no sentido de intimidade. Conhecer intimamente a Jesus. Isso se dá por várias formas, algumas delas aqui, por meio da palavra.
Jesus andou no nosso meio, fez discípulos. Esses discípulos escreveram aquilo que Jesus fez. Eles registraram isso na forma dos evangelhos, na forma das cartas do Novo Testamento. Uma maneira de conhecer a Jesus intimamente é por meio da palavra. É também por meio da oração, cultivar a oração. Se você pegar o seu celular aí, hoje em dia não existe mais lista telefônica, né? Acho que não existe mais. Mas antigamente quando existia, se você abrisse em qualquer lugar lá, discasse um número, na lista telefônica tinha até o nome do camarada, né? João das Tantas. Então você ia lá, João das Tantas, tinha o endereço dele e o número de telefone. Você ligava lá e falava, oi, e aí João, beleza? Tudo tranquilo? O cara falava assim, quem que tá aí do outro lado? Não, é o Tiago, pô. Que Tiago? Não é? Por quê? Porque eu nunca liguei pro João das Tantas. Ué, não sei quem é ele. Não basta eu ter o número de telefone, achar que eu tenho intimidade com a pessoa. Agora, como nós temos identificador de chamada, quando você liga pra mim, já aparece lá, né? André. Aí eu já atendo e falo, fala André. Por quê? Já sei quem é, já tem intimidade. Mesma coisa quando eu ligo, por exemplo, eu vou ligar pro Caio, o Caio já fala assim, oi pastor. Quer dizer, já sabe quem tá ligando, tem intimidade. Isso é intimidade. Não pense que se você não ora a Deus, quando você estiver no 190, sabe, no desespero, pegou fogo em casa, eu vou orar a Deus. Você nunca fala com Ele. E aí a hora que pega fogo, você fala com Ele como se Ele fosse 193, como se fosse o corpo de bombeiros. Você nunca ora a Deus. Pega fogo na sua casa e você vai orar a Deus. Nunca ora a Deus. Dá errado, você liga para Ele. Você está achando que oração é 190, é ambulância. Não é. Intimidade com Jesus também se dá por meio de uma vida de oração. Intimidade com Jesus dá em relacionar-se com o corpo. Jesus é o cabeça de um corpo. Você quer relacionar-se só com a cabeça? Através da palavra e da oração? Não. Você tem que relacionar-se com o corpo dele. Quem é o corpo dele? A igreja, os crentes, os irmãos. Eu preciso da comunhão. Eu preciso do relacionamento com essas pessoas que estão aí. Porque elas compõem o corpo de Cristo. Eu quero relacionar-me com o corpo de Cristo. Conhecer a verdade é, portanto, conhecer a Jesus intimamente. Faça isso. Faça-o por meio da palavra. Faça-o por meio da oração. Faça-o por meio da comunhão com o seu corpo. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a pergunta dos judeus no versículo 33 é, liberdade do quê? Livres do quê? Nós nunca fomos escravos, nunca servimos. Diante então da afirmação de Jesus, eles se sentem incomodados. Isso é comum, viu, irmãos? Se você for convidar alguém para ir para a igreja, ele vai se sentir incomodado. Ele vai falar, mas por que esse rapaz aí está pensando que eu preciso de igreja? Se você for falar de Jesus, muitas pessoas sentem-se incomodados. E quando Jesus fala, vocês são escravos, precisam ser livres, os judeus queimam o pé, falam, nós nunca servimos a ninguém. Bom, acontece que isso é uma mentira, né? Porque nós lendo as páginas do Antigo Testamento, nós vamos ver que Israel serviu ao Egito, depois serviu à Síria, depois serviu à Babilônia, depois serviu a Roma. Então eles sim, muitas vezes foram escravos. Mas o orgulho religioso, eu já tenho a minha religião, eu já tenho a minha fé, eu não preciso ir na igreja, eu falo com Deus em casa. Esse tipo de orgulho religioso é uma resistência, mas Deus só é resistido até onde Ele permite ser resistido. Escravos do que então, irmãos? Livres do que nós precisamos ser? Versículo 34, Jesus diz para eles, vocês são escravos do pecado. Quem comete pecado é escravo do pecado. O pecado, ele escraviza o pecador da mesma maneira que a droga escraviza e seduz o viciado. Não sei se vocês já tiveram experiência com droga ou bebida alcoólica na família de vocês. Eu tenho um pai que é alcoólatra, não está bebendo, mas não existe ex-alcoólatra, não existe ex-adicto, que é o viciado em químico, não existe, né? Isso aí é uma coisa que ele tem que lutar pro resto da vida. Então, meu pai, graças a Deus, acho que já tem mais de um ano, né, que está sem beber agora dessa vez. Está indo na igreja, graças a Deus, está tudo muito bacana. Mas ele viveu 25, quase 30 anos da vida dele
escravo da bebida alcoólica. E talvez você conheceu alguém na sua família, perto de você, que foi escravo do álcool, ou foi escravo do crack. Infelizmente, hoje em dia, a nossa sociedade, bebida e drogas mais pesadas, né? A gente vai falar logo do crack, que o crack é o que escraviza mais aí, fazem nossos jovens aí de vítimas. E a pessoa sabe que aquilo faz mal para ela, mas ela está seduzida, entregue, escravizada pelo vício. O pecado faz a mesma coisa. O pecado seduz, vicia e engana tanto quanto, ou mais do que uma pedra de crack. O pecado domina o pecador de tal forma e o escraviza de tal forma que, assim como o viciado, o escravizado não reconhece que é escravo. Pode falar com alguém que é alcoólatra, com alguém que é adicto, viciado, ele vai falar assim, não, se eu quiser eu paro com isso aqui hoje. Eu sei que isso aqui faz mal, mas se eu quiser eu paro com isso aqui hoje. Ele não reconhece que ele é um escravo daquilo, que ele precisa de um tratamento sério, médico, acompanhamento psiquiátrico, se for o caso, tomar medicação para parar de fumar, parar de beber, parar de usar droga. Não. Ele sempre vai dizer, não, isso aqui se eu quiser eu paro hoje. É um negócio de opinião, eu tenho opinião. Se eu falar vou parar, eu paro. A gente já ouviu isso muito. Pecador é a mesma coisa. Quando você vai falar que um pecador precisa de arrependimento, ele vai falar assim, não, esse negócio de pecado aí não existe certo ou errado, não. Ele não reconhece o seu próprio estado de pecador. Segundo, ele é incapaz de compreender a palavra de Deus. É o que Jesus fala pros judeus aqui, né? Eles não conseguem ouvir a voz de Deus através do ensino de Jesus. O pecador endurecido, ele não ouve. Ele escuta, mas não ouve. Escutar é a capacidade auditiva dos ouvidos. Ouvir é atender, é perceber. Existe uma diferença muito grande em escutar bater na porta e ouvir bater a porta. Você escuta bater a porta e ignora. Mas quem ouve, atende. Assim, o escravizado pelo pecado não ouve, não entende a mensagem da palavra de Deus. Terceiro, a satisfação dele é aquilo que o destrói. A satisfação é aquilo que o está destruindo. E Jesus diz aqui para os judeus, é o que se segue aí até os versículos 40. Ele diz, a mentira, a cobiça, o homicídio. E finalmente Jesus fala algo duro para aqueles judeus. Aquele que é escravizado pelo diabo, pelo pecado, tem por pai o diabo. O diabo é o pai da mentira. E vocês mentem, vocês gostam da mentira. Aquele que está escravizado tem por pai ao diabo. Mas Jesus diz no versículo 36, se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Jesus mostra um contraste entre o escravo e o filho. Quem comete pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, vocês serão livres. No versículo 35, Jesus diz assim, o escravo não fica sempre em casa, o filho fica. E não é verdade? O escravo vem em casa para trabalhar. Ele vai na casa do senhor, trabalha ali na cozinha, né? Vamos pensar em escravidão colonial. Ele vai dormir aonde? Vai dormir na senzala, né? Vai dormir não na casa do seu senhor. Mas o filho está o tempo todo em casa. Jesus faz esse contraste entre aquele que é escravo do pecado e aquele que é filho de Deus. E ele usa um exemplo, que era um exemplo próprio da lei dos seus dias. Na lei romana existia um dispositivo de remissão, resgate, compra do escravo. Então, um senhor tinha um escravo. E uma maneira desse escravo ser definitivamente livre era se o filho desse senhor resgatasse o escravo com os seus direitos de filho. Então tornava aquele escravo um filho adotivo.
É isso que Jesus está dizendo. Se o Filho vos libertar, se o Filho comprar a liberdade de vocês, se o Filho resgatar vocês com os direitos que Ele tem, então vocês serão verdadeiramente livres. E o Filho Jesus transmitiu os direitos de filho legítimo que Ele tinha para nós que éramos escravos, mediante o pagamento do nosso resgate, mediante o pagamento da culpa pelo pecado. Jesus fez isso por nós. O único Filho de Deus se fez carne, viveu entre nós, ofereceu a si próprio como sacrifício pelo pecado, pelo resgate daqueles que estavam escravizados pelo pecado. Agora você pode ser livre. Você não precisa mais ser escravo do pecado. Você pode resistir ao pecado, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Enquanto o descrente permanece escravizado pelo pecado e escravizado pelo diabo, o crente, o verdadeiro discípulo salvo por Cristo, recebe graça, virtude, recebe o Espírito Santo com o qual ele pode lutar contra o pecado. Agora ele pode dizer não para aquilo que desagrada a vontade de Deus. Agora ele ouve e ele compreende a mensagem da palavra de Deus e ele pode lutar contra aquilo que antes o escravizava, porque o Espírito Santo o ajuda e o persevera nesse feito. Quando o crente é tentado, ele vence a tentação, ele tem poder de resistir. Quando o crente é tentado, ele pode agir conforme a vontade de Deus. Irmãos, nós precisamos, como crentes professos em Jesus, perseverarmos na palavra. Precisamos demonstrar os frutos do nosso discipulado. Somos verdadeiros discípulos de Cristo? Então precisamos perseverar. Então precisamos conhecer a verdade. Precisamos conhecer intimamente a Cristo. Precisamos que essa intimidade seja experimentada num relacionamento vivo, comprometido com a sua palavra, num relacionamento de oração íntimo e profundo, no nosso quarto secreto, todo o tempo, dia após dia, orai sem cessar, orai sem cessar. Precisamos que essa intimidade, esse conhecimento íntimo da verdade, esse conhecimento íntimo de Jesus se dê por meio da comunhão, de um relacionamento com o seu corpo. Isso é relacionar-se com a igreja de Cristo, com os outros crentes que professam fé no Senhor. Então nós venceremos o pecado. Ser livre não significa a ausência de tentação. Ser livre não significa ausência de fraqueza. Nós continuaremos a ser tentados. Nós continuaremos a ser atacados pelo pecado. Nós lutaremos constantemente contra esse vício de pecar e fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas nós temos capacidade de vencê-lo. Não por nada que haja em nós, mas por aquele que venceu o mundo na cruz, mas por Cristo que nos resgatou, que nos fez filhos de Deus por adoção. Que nós possamos perseverar nessa palavra, que nós possamos vencer a tentação, vencer o desânimo, vencer a indiferença, possamos nos posicionar como discípulos de Cristo, que possamos confessar o nosso Senhor e possamos conhecê-lo profundamente. Se coloque em pé para nós orarmos e agradecermos o Senhor. Vamos orar, em seguida nós vamos participar da ceia. Você que já é batizado, que já é membro de uma igreja evangélica, quantos nós estivermos participando da ceia, você participe conosco, tá ok? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, agradecemos a Ti pela Tua santa palavra. Pai, nós queremos conhecer o Teu Filho Jesus Cristo, conhecê-lo intimamente. Senhor,
conhecer e perseverar na sua palavra, no seu ensino. Pai, ajuda-nos para que nós sejamos verdadeiros discípulos, que façamos mais discípulos, que nós possamos lutar todos os dias contra o pecado, contra a tentação da carne, contra os nossos desejos que não agradam a Ti. Que tenhamos vitória sobre o pecado no poder do Teu Espírito Santo. Que possamos vencer os desânimos dessa vida. Que possamos, Senhor, perseverar mesmo em meio a lutas. E que a nossa vida, Senhor, produza fruto na nossa casa, nossas famílias, nossos relacionamentos, em nosso trabalho, em nossas amizades. Que tudo que nós façamos, Senhor, o façamos para a glória de Deus. Tudo que façamos, o façamos em nome de Jesus. Amém e amém.